Olá, meus irmãos. A nossa reflexão de hoje, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3, que diz dessa maneira: Bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem esta palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! E o tema da nossa reflexão é: o tempo está próximo. Aleluia! Acontece algo bem interessante com muitos de nós quando paramos para conversar com alguns irmãos, sejam eles cristãos ou não. Eles sempre estão interessados em conhecer, em saber o que está e o que pode vir a acontecer no amanhã. Aleluia. Mas qual irmão que, tendo um compromisso para o dia seguinte, ou mesmo tendo que viajar, seja a passeio ou mesmo a negócio, não quis ao menos saber qual seria o clima, qual será a temperatura do local para onde planeja ir? Aleluia. E quando nós falamos em Apocalipse, nós vamos perceber que algumas pessoas temem, algumas pessoas ficam até apavoradas somente em até falar ou mesmo em pronunciar a palavra Apocalipse. Aleluia. Tendo em vista, meus irmãos, que este nome tomou uma proporção, tomou uma direção para alguns como se fosse tragédia. Aleluia. Onde só a palavra Apocalipse, para alguns, eles chegam a estremecer e acreditam que é um sinônimo de catástrofe, que é um sinônimo de destruição. Sendo que o verdadeiro significado da palavra Apocalipse é nada mais e nada menos do que revelação. Aleluia. E meus amados, o livro do Apocalipse, como todos os outros livros da nossa Bíblia, eles são uma literatura para quem quer e deseja conhecer somente a verdade e obter as revelações do nosso Deus. Aleluia. E o nosso texto, ele já inicia declarando o que todos de nós mais desejamos ser e encontrarmos em Deus. Aleluia. Qual de nós não desejamos, não temos esse desejo e essa esperança de sermos bem-aventurados, felizes em Cristo Jesus, em Deus? Aleluia. Meus amados, só em Cristo Jesus encontramos, só em Cristo Jesus temos a paz, a verdadeira shalom em meio à guerra. Somente em Cristo Jesus temos luz em tremendas trevas, quando nós não temos nenhuma direção. Só em Cristo Jesus nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando continuamos a nossa leitura, nós vamos aprender que há uma condição para sermos bem-aventurados, para que sejamos felizes verdadeiramente. Louvado seja Deus. E a condição, meus irmãos, ela é tão fácil. E essa condição é tão simples. Aleluia. A condição basta somente ler e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, Salmo de número 1, versículo de número 1, dessa maneira: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, aleluia, na roda dos escarnecedores. Louvado seja Deus. Aleluia. O salmista, meus irmãos, neste verso, ele nos ensina algo de precioso que temos de ler e ouvir. Aleluia. Sendo que, em primeiro lugar, não andarmos nos conselhos de ímpios. Em segundo, o nosso caminho não ser no caminho de pecadores. Aleluia. E o terceiro, meus irmãos, a instrução continua e ela nos orienta para não estarmos nas rodas dos escarnecedores, para não estarmos com zombadores do que é mais precioso, a palavra de Deus. Quantos temos visto por aí zombando da palavra de Deus, escarnecendo a palavra de Deus? Aleluia. E quando iniciamos essa caminhada, aleluia, tomamos um acesso, tomamos um caminho para que não apenas alcancemos, mas que sejamos verdadeiramente, continuadamente bem-aventurados, que sejamos felizes em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E o nosso texto em que nós iniciamos do mesmo jeito,
em que ele nos orienta a ler, em que ele nos orienta a ouvir. Quando lemos, meus irmãos, é preciso também meditar. E assim, aleluia, o que assim temos ouvido, louvado seja Deus. A Bíblia diz que, desse jeito, que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, aleluia. Em Hebreus 11, versículo de número 8, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Aleluia, louvado seja Deus. E o texto da nossa reflexão, ele encerra Apocalipse capítulo 1, versículo 3, na parte B. Ele vai dizendo assim, ó: guardem as coisas que nela estão escritas. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Meus irmãos, aonde nós temos guardado a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. O salmista diz que guardou no coração. A pergunta que não quer calar: aonde temos guardado a palavra do Senhor? Aleluia. Que tenhamos, meus amados, zelo, que contemos o temor pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aqui nós finalizamos quando lemos: porque o tempo está próximo. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu irmão, está próximo. Mas próximo de quê? Aleluia. Está próximo para que alcancemos a nossa maior promessa. Louvado seja Deus. E essa promessa está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu preciso dizer novamente: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas a vida eterna com ele. Muitos irão, todos irão passar a vida eterna, mas no lago de enxofre, um lugar onde pranto, de choro, de ranger de dentes. Mas há aqueles que escolheram o Senhor Jesus, aquele que se entregar a Jesus, passarão no gozo eterno com o Senhor. Meus irmãos, receba a vida eterna se entregando ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Meus amados, guardem em seu coração esta reflexão. Curtam, compartilhem ela, faça o seu comentário, acesse ali o sininho, se inscreva em nosso canal e que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.